Fala, Pedro. Tudo bem? Tudo Como é bem, que meu amigo? vamos? Tudo bem. Tudo ótimo. Prazer. Consegue me ouvir? Consigo, estou ouvindo bem. Prazer recebê-lo aqui de novo, Pedro. Obrigado por aceitar o convite. Prazer é meu, enorme prazer conversar de novo com você e dando sequência ao nosso tema do encontro anterior, né, da live anterior. Esperando aqui, as pessoas, tem bastante gente entrando. Tranquilo. Acho que podemos iniciar. Só fazendo uma explicação para quem não acompanhou a última live. Pedro e eu falamos um pouco sobre a Lei Complementar 173 de 2020, a lei complementar que estabelece o programa de enfrentamento ao Covid, né? É o Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid. E aí, para o fim da nossa live, ali para o meio, por fim, entramos numa discussão de federalismo fiscal. Infelizmente, ou felizmente, porque estamos aqui de volta, do tempo escasso da live, acabamos que não conseguimos finalizar o debate, e aí muita gente pediu para a escola que retomássemos esse ponto. E aí, por isso que o Pedro está aqui de novo, gentilmente aceitando o nosso pedido. Vou fazer uma apresentação formal sua, Pedro, mais ou menos como fizemos da outra vez. E aí eu toco para você, e talvez até para te dar um espaço para restabelecer aquela discussão da lei complementar. Talvez se você achar que ficou alguma coisa faltando ou que podia ser esclarecida. Então, gente, Pedro é professor da Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Tributário e Financeiro, mestre pela mesma instituição, é procurador do município de Salvador, é advogado, e aí eu vou parar por aqui que o currículo é longo, mas para o nosso debate isso basta. Então, Pedro, muito obrigado e fica à vontade para retomar o tema anterior. Obrigado, Johnny. Novamente acredito as boas relações, essa sua apresentação tão generosa. É um prazer enorme participar de novo aqui via a Associação de Procuradores de Salvador, de um evento da Escola Superior de Direito Municipal, aí esse farol acho que do direito municipal mantido pela Procuradoria de Porto Alegre, né, que é um exemplo para todos nós. E, como você disse, nós falávamos, né, no nosso encontro anterior sobre a Lei Complementar 173, o Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19. Falamos de quase todos os seus aspectos mais operacionais. Infelizmente, nosso tempo acabou quando a gente estava entrando na questão do auxílio financeiro direto, né, das transferências intergovernamentais que tangenciam o nosso tema de hoje, que é o federalismo fiscal. Então, só para a gente, como você sugeriu, recuperar o fio da meada, a gente viu que a Lei Complementar 173 ela vem estabelecendo uma série de medidas de auxílio interfederativo no combate ao coronavírus. Notadamente, ela dá um alívio financeiro para estados e municípios na ordem de 125 bilhões, em troca de uma concentração de esforços desses estados e municípios no combate à pandemia, na mitigação dos efeitos econômicos da pandemia, na adoção de medidas de transparência nesses gastos, que nós vamos falar mais adiante, e também na aceitação de uma série de vedações que nós falamos, notadamente aumento de pessoal, aumento de despesa acima da inflação, enfim, algumas restrições decorrentes do recebimento do auxílio. E nós paramos justamente quando estávamos falando do auxílio em si mesmo, né? Porque, na verdade, esse pacote de 125 bilhões, ele compreende a entrega direta de recursos pela União na ordem de 60 bilhões. Os outros 165 bilhões, os outros 65 bilhões, dos quais a gente falou no último encontro, eles vêm de modo indireto, eles vêm pelo patrocínio pela União do adiamento das obrigações dos estados e municípios com contratos de mútuo, né? Sejam contratos de refinanciamento junto à própria União, sejam contratos com instituições financeiras, principalmente com as instituições financeiras estatais. Uma coisa que ainda está dando algum problema, porque está havendo um certo problema de agilidade, né, das instituições estatais em celebrar os famosos aditivos, né, relativos a isso. Mas deixemos isso para lá por enquanto. Então, o auxílio financeiro direto, ele é dessa ordem de 60 bilhões. Inclusive, a primeira parcela já foi creditada, né? Na verdade, são 4 parcelas, né, de 15 bilhões. São 4 parcelas mais ou menos em torno de 15 bilhões cada uma, né?
totalizando 65, em 4 prestações mensais. Uma foi agora no dia 9 de junho, a gente tem mais 3. Uma 13 de julho, uma 12 de agosto e uma 11 de setembro. Né? Uma data sempre marcante. Então, 60 bilhões vão ser distribuídos nesses moldes, os outros 65, como eu disse, vêm de um auxílio indireto. E esse valor ele vai ser creditado diretamente nas contas do Fundo de Participação dos municípios e do Fundo de Participação dos estados. Ou seja, o modo do repasse é o mesmo. A lógica é a mesma do FPM e do FPE. Muito embora, como a gente vai ver, a natureza não é a mesma. Eles não têm natureza de transferência condicional. Isso tem alguns impactos. Mas o modo de pagamento vai ser feito do mesmo modo do FPM e do FPE. Esse primeiro repasse foi de 15 bilhões. A título só ilustrativo, né? Para os municípios, foram 5 bilhões e 740 milhões. O Tesouro Nacional já publicou uma tabela com os valores exatos de cada município. Só também a título de ilustração, eu peguei os números de Salvador, porque eu estou aqui. Salvador recebeu 10 milhões e 400 mil com aplicação obrigatória em saúde e assistência social e mais 54 milhões e 500 mil com aplicação, vamos dizer assim, mais geral. A gente diz aplicação geral porque não vai para uma fonte de recurso vinculada, como é o caso do primeiro número, da saúde e assistência. Mas a gente sabe também que não é assim em geral, muito embora o recurso lá para o Tesouro, porque é necessário, como está na Lei Complementar 173, que isso seja aplicado em medidas de combate à pandemia e mitigação dos efeitos econômicos. Então, é geral do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, de caixa, mas não geral do ponto de vista da aplicação. Como é que foi feita a divisão desse recurso? Isso foi onde a gente parou, né, no nosso último encontro. Foi algo muito discutido durante a tramitação da Lei Complementar 173 e acabou se adotando um critério que, para mim, não é o melhor, porque se é uma verba para ser direcionada no combate à pandemia, você deveria ter um maior peso nas regiões e locais onde essa pandemia se manifesta de modo mais dramático. Com os estados é assim parcialmente. A distribuição da verba entre os estados, 40% é conforme a taxa de incidência do vírus, e aí vai ter uma medição lá do Ministério da Saúde, 60% por um critério populacional. Para os municípios, é exclusivamente pelo critério populacional, muito semelhante, né, salvo as capitais, para o FPM. Então, me pareceu uma coisa equivocada. Eu acho que deveria ter se tido uma maior atenção a uma distribuição. O contingente populacional não é necessariamente o que mostra onde essa verba será mais necessária. É óbvio que tem uma correlação, mas talvez, no mínimo, um critério semelhante ao dos estados. Se fosse possível, a gente sabe que isso é difícil até pela questão da coleta de dados do ponto de vista municipal. Essa estatística municipal da incidência ela é difícil. Você tem tratamentos na capital de pacientes que se manifestam. Enfim, eu sei que é difícil, mas poderia ter se pensado em alguma coisa um pouco mais equânime. Em tese, esse auxílio financeiro ele foi mensurado, e aí a mensuração se deu em relação aos estados, né? Os municípios vêm aí um pouco a reboque. Ele foi mensurado para compensar as perdas de arrecadação em relação ao exercício 2019. Se fez uma projeção média da arrecadação em 2019 do ICMS, né, a perda que isso poderia ter, e se chegou a um cálculo que foi cheio de idas e vindas, na Câmara era um número, no Senado era outra, no Ministério da Economia era outro, e enfim, até que se chegou a um consenso. Mas os dados do próprio DIEESE, eu peguei um estudo do DIEESE sobre isso, dão conta que nem 30% da perda de arrecadação vai ser compensada pelo auxílio. É óbvio que você vai ter também a postergação das dívidas, mas ainda assim há uma forte sinalização de que esse dinheiro não será suficiente para fazer frente às perdas, lembrando que as despesas estão aumentando, já indo para o lado do federalismo fiscal. Nós estamos com perda de receita e despesa extraordinária. Mas só antes da gente entrar no federalismo fiscal especificamente, eu queria dar mais uma informação de ordem técnica, falando sobre essa verba, né, essa transferência intergovernamental do auxílio financeiro. Essas 4 parcelas, elas têm natureza de transferência de verba da União, mas, como eu disse, elas não têm natureza de repartição de receita tributária, elas não têm natureza de transferência condicional, elas não são o FPM, ainda que creditadas na mesma conta e de um modo parecido. Na verdade, a orientação do Tesouro Nacional é que essas verbas sejam contabilizadas como outras transferências da União. Ela, na verdade, não é FPM propriamente dito. Ela vai entrar como outras transferências da União. Aquela parcela, né, o primeiro pedaço, que é de aplicação obrigatória em saúde e assistência,
ele vai entrar como outras transferências da União e vai ser registrado nas fontes de recursos vinculadas, né? Nas fontes de recursos, recursos vinculados à saúde e na fonte de receita, recursos vinculados à assistência. Embora Já no caixa, o embora valor no gerado caixa no do caixa, FPM. exato. Esse Tá. vai entrar como recurso ordinário. Esse entra igual ao FPM, né? Tá. Esse entra lá como recurso ordinário e é uma verba que, repito, muito embora não tenha uma vinculação em termos de fonte de recurso, de fonte de receita, a lei diz que a aplicação deve se dar prioritariamente no combate à pandemia e na mitigação dos efeitos econômicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma questão de ordem prática aqui. Se isso entra como receita, outras transferências da União, entra como receita ordinária, isso vai entrar no cálculo da receita corrente líquida, né? E vai entrar no cálculo do PASEP, da contribuição ao PASEP que vai ser paga à União. Porque isso é uma transferência intergovernamental, é receita do município, né? Então vai entrar na conta dessas duas coisas. Aí vem uma pergunta que já me foi feita aqui em Salvador e por vários municípios, pessoas que trabalham no interior. E aí, vai entrar na minha conta de educação e saúde? Não. Porque a educação e saúde, a vinculação constitucional não é sobre receita, em geral. É sobre a receita de impostos e transferências constitucionais. Que aí seria o FPM, seria o fundo do ICMS. Então, a regra da educação e saúde ela é específica. É receita de impostos e transferências constitucionais. Essa transferência, que é uma transferência legal atípica, não entra nessa conta. Tá. Então, ela entra na conta da receita corrente líquida, entra na conta do PASEP, mas não entra na educação e saúde. Então, vejam que há uma série de consequências do ingresso desse dinheiro e, durante a tramitação, Johnny, o que ficou muito evidente é que o Brasil claramente nunca parou para pensar a sério o seu federalismo fiscal, porque o número oscilava de modo absolutamente aleatório. Era 120, era 60 ou 30, ou seja, o que isso nos mostra é que nossos entes eles não vivem na regra do equilíbrio, atribuições que geram despesa, possibilidade de receita. Eu vi um elemento de aleatoriedade muito grande. Isso é preocupante, principalmente para nós, municípios, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente devia conversar melhor hoje. E aí é onde a gente entra, né? Porque, para mim, a crise ela pode ser dividida em três grandes eixos, né? A crise sanitária em si, que é o grande problema, mas também os impactos econômicos e financeiros que essa crise traz. E aí, o último eixo é exatamente as medidas governamentais que serão adotadas para enfrentar os outros dois. E aí é inegável que a discussão do federalismo fiscal se faz necessária. Quem vai enfrentar, como vai enfrentar e como vai achar dinheiro para enfrentar. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é exatamente esse termo, que assusta um pouco quem ouve federalismo fiscal, parece algo complexo, mas na verdade é um nomezinho pedante para algo que está todo dia aí sendo debatido na sociedade. Isso eu diria para você assim, ó, vou fazer 14 anos de procuradoria do município, e nesse tempo eu trabalhei quase que exclusivamente, ou virtualmente exclusivamente, na área fiscal, na área tributária. E eu digo a você, tirando questões estritamente tributárias, o tema que eu mais trabalhei na prática foi federalismo fiscal, porque eu acabei atuando muito aqui nessas demandas entre o município e principalmente a União, relativas ao trânsito financeiro, né, ao trânsito interorçamentário entre a União, os estados e os municípios. No fundo, como você falou, o federalismo fiscal nada mais é do que um aspecto necessário da adoção do regime federativo. Não há como se falar em regime federativo sem federalismo fiscal. Agora, o federalismo fiscal ele foca muito na seguinte questão: na necessidade de obtenção de algum equilíbrio, ainda que um equilíbrio dinâmico, entre atribuições constitucionais dos entes federados e suas potencialidades de obtenção de meios de financiamento. Ou falando de um modo mais sociológico, como é que você partilha entre os entes federados a participação do Estado na riqueza nacional, ou seja, aquela parcela da riqueza nacional que o Estado se atribui? Como é que você partilha isso entre os entes federados de modo minimamente condizente com as atribuições que lhe foram conferidas e de modo a permitir que cada um deles exerça de modo autônomo a sua esfera de, perdão o pleonasmo, de autonomia, senão não tem sentido ser uma federação. E eu acho que poucas vezes na nossa história isso ficou tão evidente quanto nessa crise da Covid-19. Você enfrenta em diversos locais um conflito federativo mesmo, até por questões de posturas a serem adotadas diante do problema divergentes.
E você percebe que há um limite, até o Supremo Tribunal Federal dando decisões em determinado sentido, mas há um limite, porque chega uma hora que, por mais que você tenha uma divergência de opinião, você precisa sentar na mesa, porque os estados e municípios não têm condições financeiras, nem de subsistência, nem de investimento, nem de enfrentamento, sem uma participação federal. É claro que há essa situação na Federação Brasileira. O que eu adianto já uma opinião polêmica minha, eu não acho nem que isso é impossível, que isso é inconstitucional. Mas eu acho que isso tem a ver com o tipo de federação que nós queremos. Já testando um pouco, existem 1000 federalismos à disposição no mundo. Você tem que pegar o seu e implantar. Agora, você tem que ser coerente. Se o seu federalismo é esse, pode exigir de cada ente. Você não pode querer um federalismo na hora de cobrar e um federalismo de um tipo na hora de fazer. E aí eu acho importante entrar um pouco em si no federalismo, explicar para quem está nos assistindo quais são essas peculiaridades. Porque, embora a gente tenha bebido na fonte do federalismo norte-americano, que é onde surge o Estado Federal, né, na Constituição de 1787, mas aqui a gente tem algumas peculiaridades que talvez lá na frente vai dificultar na distribuição de competências ou até mesmo nessa conversa entre os entes. Então, explica para a gente quais são essas características peculiares, o que tem de diferente no nosso federalismo. Primeiro, assim, eu agradeço a atribuição, mas advirto que longe de mim, até de formação, de volume de leitura, para dar uma visão definitiva ou extremamente ampla sobre federalismo. É um dos temas mais complexos de ciência política que nós temos, mas eu vou tentar fazer um resumozinho aqui, seguir para o nosso ponto. Primeiro, o federalismo ele tem, para mim, uma característica muito importante que tem muito a ver com toda a teorização anglo-saxã, não só norte-americana, mas inglesa, teorização vinda da praxis. Ou seja, você vai ter raras, isso tem a ver com correntes filosóficas anglo-saxãs, isso é outra discussão, você vai ter raras construções teóricas de modelos de Estado, de modelos de governo, vindas dos países. Pronto, agora está bem, não está? Perfeito. Tá perfeito. Beleza. Então, como eu estava falando, é uma construção feita a partir da experiência prática. O federalismo ele não surgiu numa saudade, ele não surgiu numa discussão entre sábios. Então, assim, foi uma construção foi uma construção a partir da prática. Você tinha realmente um certo grau de autonomia. Quando houve aquela independência, elas precisavam ter algum tipo de relação decentral. Elas não queriam ter esse grau de relação. No fundo, muitas delas de início, inclusive, não queriam sequer criar a união, né? Criar uma união. E foram criadas sucessivas fórmulas em sucessivos debates de ordem prática para permitir essa delicada entre o local e o geral, entre aquilo que seria mais útil se ter um poder único e aquilo que se tinha necessidade de manter a autonomia local. Isso fica muito claro nos textos do Federalista, lá de Hamilton, enfim, é muito evidente que se formava assim. É o que a gente diz que era uma federação centrípeta. Ou seja, ela eram objetos que em direção ao centro, ou seja, ela era formada das margens. Na verdade, os Estados-membros abriram mão de poder para criar a União. A União vem depois dos Estados. E até por isso, até hoje, a Federação Norte-Americana ela funciona num regime de desconfiança com o poder central. É óbvio que com as necessidades do mundo moderno, se deu uma parcela de poder muito maior à União, ao governo federal. Mas você ainda tem discussões que, para nós, às vezes, são incompreensíveis, né? Quanto à autonomia de cada entidade. Por exemplo, o processo eleitoral norte-americano, né? Um Estado quer votar em papel, um Estado, enfim. E ninguém vê nenhum absurdo nisso, porque você tem que preservar a autonomia daquele local. Então, a questão da federação, há um certo relativismo. Eu falo isso quando você olha a Constituição, quando você pega o artigo 60, parágrafo 4º, ele fala em que é cláusula pétrea a tendência, ou seja, você não pode ter uma emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa. Veja que é algo mais leve.
é algo que... Porque, no fundo, assim, falando em uma terminologia empolada, como você falou, o termo federação, ele é um termo semanticamente ambíguo. Ou seja, no termo da sua significação exata, você, ao falar federação, você não sabe exatamente do que você está falando. Ele precisa ter o que a gente chama de uma saturação de sentido a partir de cada contextualização. Como a gente diz, a partir da sua dimensão pragmática. Ou seja, o uso da federação para determinado modelo de Estado vai determinar o que ele significa ali. Foi isso que eu disse no início. Você tem federações e federações. A Federação Brasileira, ela tem duas características que nos são muito importantes nesse tema. Né? Ela tem duas características que nos são muito importantes nesse tema. Cortou? Não. Cortou um pouco, mas voltou agora. Pode seguir. A gente ouviu até a característica... Tinha duas características, porra. Sim. Duas características, né? Bom, a primeira, né? Agora acho que foi. Foi. Consegui? Tá bom agora? Tá bom. Pode seguir, Pedro. Pronto. Você pode ficar tranquilo que é uma realidade de todo mundo. Rapaz, aquela outra eu tava com a conexão melhor, essa agora tá... Eu tive um aqui, mas só a gente não sabe quando vai acontecer. Eu tive só um parêntese, eu tava num evento pelo Zoom, transmitido pelo YouTube, de um instituto que eu faço parte aqui na Bahia, e a gente estava com professores de fora, questões, e no meio da minha fala, no negócio, simplesmente faltou luz aqui no meu bairro. Então, eu apaguei da tela do Hoje está difícil para você. A Cristiane Neri está pedindo, se você puder desligar o Wi-Fi e deixar só no 4G. Eu já tentei. Possível. Eu estou no 4G agora aqui. Mas não tinha melhorado da outra vez, não. Não melhorou. Não melhorou, não, Pedro. Vamos pelo Wi-Fi. É estranho, né? Porque pelo 4G ele não deveria dar problema. Pois é. Tá bem ruinzinho. Mas agora tô dando para ouvir. Se você quiser continuar, Bom, pode... a última que eu fiz, até com um colega meu daqui, a minha imagem ficou ruim, mas o som tava bom. Vamos tentar... Se tiver um som bom, ótimo. Então, assim, Então, resumindo, a Federação Brasileira tem duas características básicas. Uma, ela é formada do poder central para os entes federados. Quando o Brasil se forma como federação, após o fim do Império, que era unitário, o poder central abre mão de parte das suas atribuições, inspirado pelo modelo norte-americano, aquele projeto de Rui Barbosa e de todo o resto. Ele abre mão de parte do seu poder para os Estados-membros. Então, ela é uma federação centrífuga. Ela sai do centro para as margens. Então, percebam, esses Estados não abriram mão de parte do seu poder para criar a União. A União criou os Estados, o que tem uma importância simbólica até fundamental. Né? Então, você tem uma federação que sai do poder central. O poder central ele é a origem, ele é a mãe, e ele abriu mão daquilo que ele entendeu que ele deveria. Foi um processo... Como dizia o professor Calmon de Passos, aqui, baiano ilustre, aqui já falecido. No Brasil, tudo tem menos briga, mas também tudo funciona pior. Então, a implantação do federalismo ela foi mais tranquila, porém ela é menos eficaz. Né? Você tem um sério problema de autonomia. A segunda característica é que, muito embora você tenha essa formação da federação a partir do poder central... A formação urbana e a formação sociológica do Brasil, ela parte muito das cidades, dos centros urbanos. Desde a centro de convivência. Ainda que você não tenha tido essa formação de uma nação no sentido de uma partilha de valores no Brasil muito cedo, você tinha centros urbanos relativamente autônomos desde muito cedo. E não porque somos melhores ou porque somos fantásticos, mas por uma questão de necessidade.
A metrópole era distante, a metrópole não tinha esse interesse todo no que acontecia na vida cotidiana no Brasil, ela tinha um interesse muito mais macro em políticas econômicas de exportação e por aí vai. Então, os centros urbanos acabaram criando centros de decisões, centros de convivência, centros de organização da vida no Brasil. Isso fez com que a cidade, e por consequência o município no Brasil, ele tenha um papel muito diferente do que ele tem na maior parte do mundo. Ele tem uma importância, uma autonomia, um sentido federativo que levou o nosso constituinte a, numa medida que não é o típico, não é o normal, erigir uma federação tripartite, ou seja, editar uma federação com 3 níveis, né, de entes subnacionais. Você tem a União, você tem os estados, como em quase todo lugar, e você tem também os municípios com status de ente federado, com autonomia administrativa, com autonomia organizacional e com autonomia financeira. Né? E aí, nesse ponto, acho que é importante a gente fazer um contexto histórico, né? Talvez decorrente muito do período de regime militar muito longo. Ali os estados e os municípios começam ali em 82, em 83, a restabelecer a sua autonomia, e tinha um grande pleito social. Eu não vivi, mas fiquei sabendo pelos livros, de que existia um grande pleito social por atribuir mais competências aos municípios, né? E aí, até a chapa que venceu a eleição em 85, ela tinha muito forte isso, de dotar os municípios ou os entes locais de mais competências. E aí a nossa Constituição de 88 abarca essa ideia, vem nessa esteira e traz uma gama de competências, tanto legislativas quanto materiais, para os municípios, trazendo o município em pé de igualdade, pelo menos de forma legislativa ou material, com os entes maiores. E aí a pergunta que eu queria te fazer é: se o federalismo fiscal propriamente dito, e agora entrando no tema em si do nosso debate, se o federalismo fiscal acompanhou essa ânsia de atribuição de competências dadas ao município. Esse é o grande problema, nosso sistema federativo de 88. Como você disse, e até natural, de regime que foi marcado por atos de exceção, que tinha uma natureza, inclusive, constitucional autoritária, baseado na originalidade e potencialidade do que se chamava de poder revolucionário. É natural que depois de um regime, por maior liberdade, por maior autonomia, por maior autoafirmação, e os municípios, até por essas razões históricas, e por terem sido, né, um foco até de resistência ao pensamento único durante esse período, era onde você tinha um clima mais arejado nas políticas, os municípios acabaram sendo um norte para isso. E a Constituição de 88, como você disse, ela é pródiga em atribuir aos municípios uma série de funções importantíssimas, essenciais, desde de organização de serviços, a questão do peculiar interesse local, coisas que já existiam, claro, mas a reafirmação disciplina da questão dos seus titulares de mandato eletivo, do grau de remuneração, até a potencialidade de remuneração, de atribuição da municipalização de alguns serviços, como a gente tem hoje no caso da saúde, que é um problema sério a ser enfrentado. Então, é claro que isso é bom, vamos dizer assim, para a manutenção da autonomia municipal. Você teve uma mudança de status, você teve uma mudança de padrão constitucional e de possibilidade de atuação do município. Como eu disse, aqui em Salvador, por exemplo, foi inaugurado recentemente um hospital municipal, que seria algo impensável no regime pré-88. Você tem um município gerindo o seu sistema de saúde. Ao mesmo tempo que se atribuiu essa nova roupagem constitucional ao município, também isso não foi acompanhado por um reajuste no outro lado da moeda. O professor Regis Oliveira,
grande mestre em direito financeiro, ele sempre diz, olha, quem dá os fins tem que dar os meios. Se eu atribuo ao ente público, ao Estado, ao município, à União, se eu atribuo ao poder público essas atribuições, eu tenho que dar a ele os meios jurídicos e materiais para que ele cumpra essas atribuições. E aí é que a nossa federação na Constituição de 88 ela desafina um pouco. Porque o que você tem é uma grande concentração das receitas públicas na União, um déficit de receitas em estados e municípios, e aí você começa a criar uma série de mecanismos laterais para tentar equilibrar essa situação. Aqui, e nesse ponto, existe uma teoria que é amplamente aplicada aqui no STF, que nasce da doutrina norte-americana, que é a teoria dos poderes implícitos, que ela nasce de uma discussão na Suprema Corte norte-americana de federalismo fiscal, mas aqui no Brasil ela nunca foi aplicada nesse sentido. Ela já foi aplicada para o Ministério Público poder investigar, mas na sua origem ela nasce de um federalismo, exatamente da Suprema Corte norte-americana reconhecer que se a Constituição atribui a um ente uma competência material, ela tem que conferir a ele todos os meios financeiros para atingir esse objetivo. Isso. E a gente tem a seguinte questão aqui. Veja, você vai ter as receitas próprias, né, que os municípios, falando aqui especificamente dos municípios, os municípios arrecadam. Sim. Você não pode ter um fracionamento ainda maior da base de tributação, porque o Brasil já tem um fracionamento absurdo da base tributária, né? E aí também você não pode, vamos dizer assim, sacrificar ainda mais a organização da atividade econômica. Então você tem que criar um mecanismo lateral, que seja de receitas tributárias. Você confere constitucionalmente a estados e municípios parte da arrecadação do outro ente federado. Tem o FPM, você tem o FPE, você tem a participação no IPVA, a participação no ICMS. Você vai ter aquele regime eles envolvam transferências, eles também envolvem a obrigatoriedade de aplicação de receitas próprias. Então, eles nem são um mecanismo tão grande de equilíbrio de federalismo fiscal. E, muitas vezes criam mais, do ponto de vista orçamentário, não estou questionando a validade desses mecanismos. Sim. Mas do ponto de vista orçamentário, eles criam muitas vezes mais transtornos para o município do que soluções, ainda que tenham objetivos e resultados muito bons. E aí você chega ao quê? Você chega ao regime de transferência voluntária. Porque quando você chega nesse ponto, os estados e municípios têm uma baixa margem de investimento com receita própria, eles acabam dependentes de repasses, de transferências da União, isso vai vir mediante convênio. Esse convênio, ainda que regulado por lei, ainda que em tese vinculado a um regime de impessoalidade, ele não é acessível a todos os estados e municípios, então vai depender da celebração de um convênio específico com um ministério, mediante enfim, algo que, infelizmente, às vezes a gente sabe que foge do controle. Não estou aqui acusando ninguém, nem dizendo que... Mas, infelizmente, às vezes, foge do controle da impessoalidade, da objetividade. E o que você tem é um federalismo desigual, porque os estados e municípios são... Né? Isso é um fato, e repito, isso ficou muito claro nesse episódio da pandemia. Vou dar um exemplo aqui para você, já passando para um outro ponto. Quando a gente fala, por exemplo, em municipalização e gestão da saúde, como a gente diz, os estados e municípios estão na linha de frente. Eles estão ali no atendimento da pandemia. E isso aqui, obviamente, eles precisam de um regime de cofinanciamento. Pode seguir. Né? Eles não... Está me ouvindo? O SUS já adequou as suas tabelas, tem um regime de cofinanciamento de leitos, de cofinanciamento. Pedro, só que aí você começa a ter uma discussão. Cortou? Se você puder retomar. Claro, eu estou falando da questão do cofinanciamento das despesas com a pandemia. Né? O município e os estados estão aqui na ponta e eles estão fornecendo leitos de UTI para a Covid. E isso tem um cofinanciamento federal, né? Tem que ter. Já foi adequado isso no regime do SUS. Só que aí você começa uma questão de postura. Os estados e municípios querem abrir hospital de campanha porque entendem que é o melhor modo de cuidar desse tipo de medida mediante o hospital de campanha. A União entende que não, que o hospital de campanha deve ser a última opção e não deve ter leito de UTI. O CNJ já se meteu pelo meio também. E aí o que acontece? No final das contas, o que é que está ficando? Olha, se você quiser fazer hospital de campanha, você não vai ter coparticipação.
ou pelo menos para esse tipo, o hospital de campanha não pode ser para isso, ele tem que ser para outra coisa. Eu estou resumindo aqui uma questão muito complexa. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Sim. Num federalismo fiscal real, o Estado e o município eles iam resolver se era hospital de campanha, se não era, iam sofrer a fiscalização e o controle por fazer isso bem ou mal, o que é óbvio. Aliás, como eu disse no outro encontro, a própria emenda do orçamento de guerra diz que toda despesa com Covid tem que ter um marcador específico, tem que ser de uma programação específica, tem que integrar uma prestação de conta específica. Agora, sendo fiscalizado para saber se está certo ou errado, é a decisão de quem está na ponta. Ah, mas o Supremo disse que a decisão é de quem está na ponta. Sim, a decisão é sua, mas eu só dou dinheiro se você decidir o que eu quero. Pô, que autonomia é essa? Quando a autonomia sem dinheiro não é autonomia. E quando, no fundo, eu dependo de uma verba federal para exercer minha autonomia, eu não sou autônomo. Né? E eu acho que nesse momento ficou muito claro que não adianta a gente falar em autonomia, 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 se eu vou precisar bater na porta do governo federal em Brasília sempre que eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, eu acho que isso é um dado que eu acho que isso ficou muito claro com essa crise. Não adianta a gente brigar por competência. Porque competência sem dinheiro Pois é. é ficar com competência para não fazer nada. Eu tenho uma brincadeira aqui, a gente tem uma brincadeira aqui no município de Salvador, Johnny, que a gente sempre diz assim, quando, até não, mas em governos passados, a gente tinha, às vezes, a criação de umas secretarias que a gente não entendia bem. Era uma secretaria com um nome diferente e botava lá uma pessoa, e aí você, um procurador mais antigo, que dizia, vá olhar na época era a Casa Civil que fazia isso, vá olhar na Casa Civil, como é o organograma orçamentário da secretaria. A secretaria não tinha orçamento. A secretaria não tinha R$1 de orçamento, era o salário do secretário, às vezes de uma secretária e acabou. Então, o que isso dizia? Olha, essa secretaria é decorativa, não serve para nada. O cara está aí secretário, mas ele está aí para ter, porque queriam dar um cargo a ele, porque queriam fazer alguma coisa. Por quê? Porque sem orçamento você não faz nada. E aí, transpondo isso para a nossa discussão. Sem orçamento você não faz nada, e sem dinheiro você não faz nada. E se o dinheiro para isso é um dinheiro que vem da União, e esse dinheiro a União não está obrigada a me repassar por uma ordem constitucional, eu estou dando esse exemplo do SUS, depende de uma regulamentação que a própria União que faz, é ela que decide se vai me dar o dinheiro ou não. Ou ela me diz, eu só dou o dinheiro se você proceder do modo que eu acho correto. Aí você judicializa, que é outro problema também que nós temos no Brasil, uma excessiva. É hoje o Supremo quem diz o que cada um pode fazer. Eu não acho isso saudável. Independente de estar certo ou errado, isso não pode ser saudável. Então você tem uma excessiva judicialização e uma excessiva dependência, né, das esferas federadas maiores. E isso, às vezes, me leva a um grau de desilusão, desculpe os abafos, é assim, olha, a gente tem que tomar uma decisão. Ou deixa de chamar de ente federado, porque funciona assim em boa parte do mundo. Não vamos mais dizer que somos entes federados. Né? Ou vamos ser entes federados. Agora, não dá para ficar nessa eterna coisa de eu sou uma coisa que eu não tenho condições de ser na prática. Eu acho que esse é o grande problema do federalismo fiscal brasileiro. E nesse ponto, ontem, até um dado engraçado. Ontem eu peguei alguns textos para preparar, ontem à noite, para me preparar para essa conversa. E peguei um texto bem do início da nossa Constituição, em 95, acho que era o texto, e um atual. E comecei a ler, e o autor ele iniciava dizendo que ele estava empolgado com o novo governo, que dele tentar entrar com a reforma tributária tão necessária, porque o nosso federalismo fiscal ele não deu certo. Eu subi para ver se o texto era o atual, mas era o de 95. Então, veja que essa nossa discussão aqui não é tão atual assim, né? E veja, com pouquíssimas... Só para lhe complementar. Com pouquíssimas mudanças. Claro, pouquíssimas. Com pouquíssimas mudanças. O nosso sistema tributário ele foi organizado por Roberto Campos, pela emenda constitucional lá em 67. Mudou besteira. Você teve mudanças mínimas, tirou os impostos únicos, incorporou o ICMS, tirou uma besteirinha cá, mas 90%, o grosso, o filé do nosso sistema tributário, ele é de 67. Ele é de Roberto Campos, a última grande reestruturação do sistema tributário brasileiro. Em 88, nós demos um bom avanço no regime de partilha de receitas, que também é um dado importante no federalismo fiscal. Porque, veja, nós não temos condições, isso está sendo até discutido hoje na suposta reforma tributária, né? Eu integro alguns grupos sobre isso, nessa tentativa de você unificar os tributos sobre consumo. Né? Você unificar ICMS, IPI, ISS, mas, veja, isso precisa ser feito de modo a assegurar a autonomia de todo mundo.
eu até concordo, olha, a atividade econômica não pode pagar o custo de não saber direito o que ela está pagando. Mas também ela tem um imposto único a pagar sobre isso, que é o mais racional, é o que é adotado no mundo todo, não pode significar uma perda expressiva de autonomia de entes, como você falou, que agora estão descobrindo sua autonomia. Então, mas vai ter um comitê gestor tripartite. Sim, mas o comitê gestor tripartite, mas a metade é da União. Os municípios são 5 mil, tem 2 representantes. Então, é preciso se discutir isso com muito cuidado. Porque, repito, a discussão no final, a discussão sobre se vai ter leito de UTI no hospital de campanha, ela é uma discussão que tem que retroagir para onde a gente está aqui. Tem que retroagir para quais são os tributos que o município cobra, transferência funcional, quais são os critérios para uma transferência voluntária. Por exemplo, eu acho que o nosso regime de transferência voluntária ele é extremamente complexo e é extremamente, eu diria assim, extremamente perigoso, porque ele não exige de modo tão extremo uma igualdade de condições. Porque, veja, você nunca tem a disponibilização da verba para todo mundo que queira fazer determinado convênio e dentro de quem preenche, tem os requisitos, tudo bem, mas dentro de quem preenche os requisitos, não há uma grande clareza. É quem pediu primeiro, é quem precisa. É que um ente federado não pode ter sobre o outro. Ou então, diga, não vai ter mais transferência voluntária. Cada um, a União que execute os seus projetos diretamente, a União não tem como fazer isso. Porque o que acontece? Você pegou projetos como o PAC, que ocorreu nos governos anteriores, projetos como esse que foi o projeto é federal, os estados e municípios que se adequam àquilo recebem a verba e fazem. Quem não se adequa não faz. Então, a autonomia, é difícil falar em autonomia nesse sentido. Você tem a autonomia de conseguir concordar com quem está acima de você. E o repasse do recurso em si, assegurar aquele recurso, pois é, assegurar aquele recurso, embora a gente tenha aqui defendido a importância de se ter recurso para fazer frente às competências materiais, mas simplesmente assegurar aquele recurso, retirando toda a autonomia de arrecadar, fiscalizar ou bem dispor daquele dinheiro, não sei se é realmente a melhor solução. O imposto único nas mãos, quanto mais longe do cidadão... Veja, tem se pensado uma série de coisas, um comitê, um acompanhamento, mas o fato é nada que, na verdade, aí repito, aí já mudando um pouco do nosso tema, eu acho uma reforma tributária que possa ser equilibrada com o nosso sistema federativo, ela não pode ser pensada, eu já disse isso em diversas ocasiões, ela não pode ser pensada como está sendo feita agora, em fatias. Vou reformar a tributação do consumo. Aí tem o projeto do ICS, tem o projeto do IBS, tem o projeto do Fica Como Está, tem o projeto de guerra. Aí depois eu vou pensar a renda, depois eu vou pensar o patrimônio. Não dá, sabe? Não dá, não faz sentido. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma reforma global. Vou concentrar no município a tributação do patrimônio. E vou dar a ele instrumentos arrecadatórios eficazes de fazer uma tributação racional do patrimônio. Não é a súmula 160 do STJ, que para atualizar um mapa de valores eu preciso de lei. Não é o julgamento do Supremo que diz que eu não posso ter um ITBI progressivo. Então vamos criar um sistema racional de tributação do patrimônio, que é subtributado no Brasil. Vamos pegar a renda e concentrar na União. E vamos pegar o consumo, concentrar nos estados com participação para um e para outro. Não é tão difícil. Agora, não dá para você dizer, vou reformar só o consumo. Porque se eu reformo só o consumo para reformar o resto depois, o município abre mão agora do ISS sem nenhuma garantia de que o depois chegará, entendeu? Porque acabou. Quem me garante que chegará o depois que vai ajustar a minha perda? Né? Então, E como a gente está falando, essa discussão... Você quer uma... Oi? Não, é exatamente isso, porque essa discussão não é nova, né? A reforma tributária ela é esperada desde que saiu a formulação constitucional acho que quando se fez o desenho constitucional de tributação, acho que logo se percebeu que não estava equilibrado em si. Então, abrir mão de toda essa competência, dessa autonomia agora... E veja, há uma questão importante quanto ao município nisso. Veja, eu sou um defensor de que tem que ter uma reforma. Porque eu acho que a gente não pode pensar, até porque para nós conseguirmos arrecadar melhor
e de modo mais racional, para que aumente nossa base, é preciso que haja racionalidade para a atividade econômica. E a fragmentação da tributação do consumo é ruim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, o que eu não posso é fazer o seguinte, olha, não, nós vamos unificar, você vai receber aqui a sua parcela, e veja, o que é curioso, e aí eu sempre falo isso, eu sou um pouco mal-humorado nesse momento. O que é curioso? Como você diz, essa reforma tributária, ela está sendo discutida há 30 anos, antes da Constituição de 88, ela já era discutida. Curiosamente, qual é o momento em que resolve andar para frente a reforma da tributação no consumo? Curiosamente, é na hora que o grande imposto, com perspectivas de boa arrecadação no futuro, o imposto da economia 4.0, o imposto que tem crescimento de base, é o imposto municipal. Enquanto o ICMS sobre energia, comunicação era grande arrecadação, enquanto o imposto de renda e o IPI resolviam, enquanto as contribuições, ninguém estava com força para isso. Na hora que se viu que o dinheiro mora agora na economia 4.0, é na economia digital, é na prestação de serviço, é no alto valor agregado, é no serviço intelectual, nessa hora se acordou que o ISS tem que ser juntado com todos os outros impostos para se ter uma única coisa sobre o consumo. Então é difícil você pedir a adesão dos municípios a um projeto desse. Quer dizer, é aquela coisa, um auditor fiscal amigo meu, ele sempre diz, pô, eu ruí o osso aqui 20 anos, pô. Na hora que vem chegar o filé mignon e vão tirar de minha mão, eu não estou dizendo que tem que ficar como está, mas eu acho que é preciso ser melhor pensado isso. Até porque são os municípios que têm a expertise na tributação do imaterial, né? Até em termos de fiscalização. Então, é preciso se ter uma consciência disso. E, veja, eu também não tenho ilusão de que não adianta manter o ISS como está, porque você não vai conseguir pegar o mercado digital. Né? Você não vai conseguir pegar... Então, veja, olha como o federalismo fiscal ele envolve a sua política tributária. Ele envolve a viabilidade de tributação. Agora, mais do que qualquer coisa, o federalismo ele tem que envolver cooperação. Eu acho que essa, para mim, é a grande tônica. Não adianta a gente fazer um federalismo de oposição, um federalismo de estados de um lado, municípios do outro, a União do outro, até porque isso não é a característica do Estado brasileiro. Você precisa ter um federalismo de cooperação. Agora, as bases dessa cooperação precisam ser claras, que hoje elas não são. E hoje elas são basicamente baixadas pela União. Não é um federalismo de cooperação. Estados e municípios aceitam a imposição porque eles precisam de dinheiro. Né? E parece, não sei se você enxerga... tornou isso muito claro. Oi? Não sei se você enxerga também assim, mas me parece que a gente está no movimento inverso daquele em que se definiu o federalismo. A parte da sociedade, ou que se defende, é novamente a centralização. Quando que a gente falou após a ditadura ou regime militar, como queira, se percebeu que era necessário a descentralização, e a pandemia mostrou para a gente que a gente, na verdade, vive, aquele conceito clássico é a coisa mais real, vivemos nos municípios. A minha realidade aqui não é a mesma que a sua em Salvador, muito menos que a do interior da Bahia. E da Bahia? Como a do interior do Rio Grande do Sul não é a mesma que a de Salvador. Então, me parece que ao invés de fortalecer esse movimento que nasceu na nossa Constituição de 88 e era necessário fazer alguns ajustes e equilibrar esse federalismo, estamos voltando para a centralização, cada vez mais defendendo o erário federal ou a arrecadação unificada. Não sei o que você pensa sobre isso. Na área financeira, veja, todo momento de crise, ele vem junto com duas emoções muito fortes, que é medo. Toda crise é uma crise médico-sanitária e econômica, ele vem com um projeto de medo. O medo, ele vem junto com a raiva, com a agressividade. Isso até, como diz até o ditado popular, isso Freud explica, né? Freud explica lá no Mal-Estar da Civilização. São sentimentos básicos do ser humano, então eles virão. Há um medo e há uma agressividade. O medo e a agressividade fazem com que você se feche, não se abra. O medo e a agressividade fazem com que você queira preservar e fazem com que você queira se amparar naquilo que você considera mais forte. Não por acaso, o regime totalitário ele começa com uma grande crise, uma crise econômica, uma guerra.
porque é um momento onde as pessoas estão dispostas a abrir mão de coisas mais imateriais em troca de uma segurança mais direta, porque elas estão vendo ali um risco de algo muito mais grave do que ser ou não ser livre, né? E isso é humano, né? Não tenho que ficar nisso, é uma emoção humana. Então, esse movimento de... E nós vivemos no Brasil, lembre disso, a nossa crise ela não começou com a pandemia. A gente vive uma crise político-institucional, econômica, de credibilidade, até de identidade. A gente vive uma crise muito profunda, na melhor das hipóteses, desde 2013. Né? Então, é óbvio que nós vivemos um momento de instabilidade, nós já vamos aí para 6, 7 anos de instabilidade, e a solução mais simples sempre parece ser a mais correta quando você está com medo. E a solução mais simples é o que? Olha, vamos fazer um poder só, vamos juntar tudo, vamos concentrar tudo. O Brasil de Ricardo Lobo Torres, o professor carioca, faleceu tem muito pouco tempo, ele falava muito que o brasileiro é adepto da ética salvacionista, que é o quê? Ele encara o Estado como salvador. Né? O Estado ele não se enxerga como parte do Estado, como alguém que contribui para a formação do Estado. Ele enxerga o Estado como um outro que é devedor a ele de uma salvação. Ou seja, o Estado está ali para salvar a ele não precisa fazer nada pelo Estado, e ele é credor do Estado de uma série de demandas. E eu acho que esse processo de centralização, ele vinha muito nessa linha. A pandemia, como você disse, ela mudou muito esse quadro, e eu não estou falando nisso porque houve uma divergência entre, eventualmente, estados, municípios e União. Porque ela mostrou que essas medidas mais diretas de combate, elas precisam de uma atuação local. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito diverso, como você falou, e não é possível se conseguir estabelecer de Brasília uma política que vá servir para todo mundo numa questão tão premente. Isso não fica claro na maioria dos outros momentos, porque na maioria dos outros momentos você é algo mais diluído, é uma política econômica, mas nessa emergência sanitária que demandava uma medida de hoje para amanhã, fecha ou não fecha o comércio, abre ou não abre determinada atividade, o Brasil percebeu que ele precisa do... Vocês precisam de mim, mas eu preciso conseguir ser quem eu devo ser. E, repito, a gente não pode ter um federalismo desequilibrado. A gente não pode ter um federalismo descentralizado em atribuições e centralizado em receitas. Aí não dá. Ou nós vamos ser um Estado unitário, eu acho uma temeridade num país do tamanho e da diversidade que é o Brasil, mas podemos tentar, ou vamos ser um Estado federado. Agora, não dá para ser uma federação de um lado e não ser uma federação do outro. Eu estou vendo que a gente está no final do nosso tempo já, né? Tá, não, mas esse debate é muito importante exatamente para fixar essa ideia num momento tão difícil, né, que acho que de polarização e de centralização do debate no governo federal, e aí criou-se uma defesa ou um ódio, o que for, do governo federal, e aí a municipalização que vinha acontecendo, a municipalização que vinha acontecendo tão importante, tão bem desenvolvida, e é recente no nosso país, e é quem vai garantir, como você falou, o transporte coletivo para você ir ao seu trabalho, é quem vai te dar o posto de saúde, é quem vai garantir a escola básica e fundamental do seu filho. Então, eu acho que esse debate aqui é importante para a gente fixar essas premissas e não deixar isso morrer. E Johnny, só um detalhe, só lembrando, ao menos o ministro da Economia, o doutor Paulo Guedes, em diversos pronunciamentos, até o início da pandemia, ele se dizia um grande defensor da descentralização, né? Inclusive com propostas de alteração na matriz orçamentária, com propostas de autonomia aos orçamentos locais. Então, eu não posso falar do governo federal como um todo, mas ao menos o ministro da Economia, que é o da área, ele sempre fez uma forte defesa da necessidade de descentralização. É óbvio que com a pandemia tudo mudou, né? E outras questões se interpuseram aí, não sei se ele mantém esse posicionamento. Não ouvi mais nenhuma manifestação nesse sentido após o vendaval, né, que se abateu sobre a gente. Pedro, agradecer de novo a sua rica colaboração, a sua presença aqui sempre enriquece o debate, sempre bom recebê-lo aqui. E muito obrigado por se dispor a esse tempo para falar um pouco
na nossa escola. Eu que agradeço novamente a você, Johnny, a Cristiane, a Tatiana, todo mundo aí da escola. Estamos à disposição e eu espero, sinceramente, que assim que a gente melhorar dessa pandemia, a gente possa voltar a se encontrar em eventos presenciais, todo mundo. Né? Infelizmente, estou sabendo que eu acho que não vamos ter, mas provavelmente não vamos ter, né, o nosso encontro desse ano, ou pelo menos não vai ser tão cedo. Mas eu tenho certeza que vai passar e a gente vai poder discutir isso em conjunto logo, logo, breve, breve. Um abraço e boa noite. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, gente. Obrigado a todos e todas.